Bom dia, hoje, quinta-feira, 10 de janeiro de 2019, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo do programa Hora da Notícia, aqui na Rádio Assunção. Já houve o primeiro tempo, do Hora da Notícia, comandado aqui pelos colegas jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu, e a gente volta agora com a transmissão online aqui pelo Facebook e depois também no YouTube. Eu já começo agradecendo aqueles que estão ajudando a ampliar a nossa audiência nas redes sociais, compartilhando o vídeo, como fizeram ontem a Sandra Cabral, a Sandra Cordeiro, o André Luiz, o Ricardo Mindelo, o Auriclécio Macedo, o Márcio Pompeu, o Bivar Guimarães, a Ana Pinto Albuquerque, o Grijalva Costa, que é presidente da Câmara lá de Ubajara, foi recentemente reeleito, o colega jornalista Fábio Tágera, Márcio Borges, Olavo Souza, a Mara Nunes, um grande abraço, obrigado por fazer isso. Não fiquem só no Facebook, vão também no YouTube, lá procura o canal Luciano Clever, Hora da Notícia, se inscrevam no canal, que é uma forma de ampliar a nossa audiência. Se vocês não podem patrocinar monetariamente o programa, essa é uma forma de ajudar, de patrocinar o nosso programa. E tem gente que faz, agora tem um sistema no Facebook, que é o Watch Party, chamando para festa, para assistir a festa. A Sandra Cordeiro fez isso ontem, porque ela chama os amigos, diz que vai fazer aquilo dali, e muita gente adere a esse filme, e ela, a partir daí, em vez de ela colocar um filme, uma live dela, ela colocou o nosso vídeo, e muita gente assistiu. E assim a gente amplia as nossas ideias, amplia a nossa audiência para mais gente assistir, gente que não pode fazer de manhã. Aliás, quero deixar aqui ontem a colega jornalista pedindo, olha, Luciano, está ótimo o seu programa e tal, deixa eu ir também divulgar aí o nosso guia, mas não podia ser no outro horário, não, é o horário que nós temos, é esse, Aparece em outros horários, porque fica gravado, mas a gente está aqui ao vivo sempre, de 5, esses heróicos companheiros, de 5 da manhã, Renato e André, e eu chego aqui a partir das 6 horas, na verdade 6h30, durante o período do horário de verão. E agora vamos iniciar a transmissão também nas ondas da Assunção Cearense. Informado, a Hora da Notícia, em tempo real. Você está ouvindo a Hora da Notícia. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Clever. Renato Abreu. 6h36. Voltamos após a primeira hora. Luciano Clever já conosco. Luciano, bom dia a você. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia, Saldanha. Bom dia, essa vasta legião de ouvintes que a gente tem aqui na Rádio Assunção. E hoje, como sempre, eu daria bom dia para os ouvintes da Rádio Princesa do Norte de Morrinhos, que todo dia retransmite, nós temos a honra de ser retransmitido por essa rádio lá em Morrinhos, que leva a nossa voz para lá e outras cidades vizinhas. Mas desde ontem, isso não está acontecendo. Na madrugada de ontem, a Rádio de Morrinhos foi vítima de um atentado dessas porcarias, estão infestando, mas com certeza já está diminuindo, e em breve a rádio deve voltar ao ar. Ela foi incendiada na madrugada. Luciano, em cima disso, eu estava vendo aqui no intervalo, durante a primeira hora, que lamentavelmente tem muita gente que continua embarcando nos boatos das mídias sociais. Então vamos ler novamente uma nota do governo do Estado, que foi publicada no começo dessa semana, mas que ainda está bem pontual. Alerta à população. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social alerta a população sobre a prática criminosa de disseminação de boatos e ameaças ao comércio na capital e região metropolitana de Fortaleza. Essa ação criminosa é uma reação à enérgica resposta dada à criminalidade pelas forças de segurança do Ceará e tropas federais nas ruas e unidades prisionais para a estabilização da lei e da ordem. Já foram realizadas, eu atualizo, mais de 200 e tantas prisões desde os últimos dias. E o disciplinamento das unidades já resultou em transferências de líderes de grupos criminosos e apreensão de mais de 500 celulares, entre outras medidas que desestabilizam a criminalidade. A Secretaria de Segurança Pública ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando denúncias pelo número 181. O Disque Denúncia da Secretaria, assim como pelo WhatsApp da Polícia Civil,
8969-0182. O sigilo é garantido. Ocorrências em andamento devem ser comunicadas a CIOPs no número 190. Eu queria aproveitar aí, o governo, é importante isso. Eu queria aqui parabenizar, porque nós começamos essa campanha aqui, nesse programa, porque a imprensa não pode fazer o jogo da bandidagem. Nós não podemos empoderá-los. E a gente aqui começou, inclusive, a tirar de manchete os atos deles, que eles querem isso. Eles querem, eles vão fazer essa vagabundagem toda e depois vão ligar o rádio, vão ver jornal, vão ver televisão para ficar comemorando as porcarias que eles estão fazendo. Os jornais de fora, ontem o jornal Estado, lamentavelmente, veio com uma manchete horrível, que fazia apologia dessa turma. Eu sei que não foi premeditado, mas o jornalista tem que ter cuidado com isso. Hoje, por exemplo, o jornal Povo, Diário do Nordeste, tiraram da primeira página esses atos, porque isso empodera esses bandidos. Eu acho que as redações dos jornais precisam refletir sobre isso. Não estou aqui querendo ensinar ninguém a fazer jornalismo, mas eu gostei muito de ver hoje, tanto o Diário do Nordeste, quanto o Povo, quanto o Estado, retirem da primeira página, não sim lá dentro, mas retirem da primeira página, porque o que eles querem é isso. A notícia principal tem que ser a ação enérgica da polícia. Exatamente. Essa é a notícia. Vamos focar na ação do Estado e não dos bandidos. Sobre fake news, ontem a gente falou sobre isso, e as pessoas não estavam entendendo. Então nós vamos engolir o choro. Não é bem isso, é porque isso alimenta essas ações das facções. E sobre fake news, eu queria falar, muita gente, primeiro assim, o Kim Kataguiri, enfim, a gente vai falar, né? O Kataguiri, né? Fala o nome do homem correto. O nome correto, né? Porque também foi muito correto. Então, quando ele foi muito correto, a gente estava brincando com o nome dele, porque o que ele estava fazendo, o que ele fez não foi correto. Brincando em escambau, a gente estava fazendo chacota mesmo porque merecia. Ele disse muita bobagem, e aqui nós somos os primeiros, somos os pioneiros, nós três aqui, desconstruindo as bobagens que ele estava dizendo, que não tinha o menor sentido, de que o Camilo estaria promovendo o caos, né, para depois... É desconhecimento, é ignorância, mas é também arrogância. Eu disse isso lá, ele não tinha conhecimento e estava se arrogando de chamar a população, de alertar a população que ele iria revelar a farsa feita aqui pelo governo. Então, ele se retratou, voltou atrás, manteve o seu discurso político de oposição, dizendo que o Camilo já podia ter feito isso antes, mas sempre dizendo, né? É óbvio que podia ter sido feito, é óbvio que essa situação chegou a um ponto para alguns equívocos que aconteceram, mas nesse momento o Estado do Ceará está no enfrentamento, está tentando resolver e merece todo o nosso apoio. Então, noutra ação dentro disso daí, é assim, uma coisa é o cara que está longe da situação dizer aquelas aberrações que ele disse. Aliás, a Joyce Hasselmann merece se retratar muito mais, porque ele, pelo menos, desenvolveu um raciocínio e disse coisas coerentes, enquanto que a Joyce Hasselmann apenas foi para o deboche, na ignorância dela, um monte de deboche, um monte de bobagens, porque, na verdade, muitos seguiram a onda do Kim. Como o Kim é um cara que tem respaldo intelectual, até então ele não tinha dito tantas bobagens, como disse dessa vez, e por isso a decepção, e por isso a surpresa, um cara do quilate dele dizer aquele monte de bobagem, aquela quantidade enorme de bobagem, num só vídeo, mas ele mesmo reconheceu, voltou atrás. Então, resta agora que o rapaz lá do Mamãe Falei, né, eu não me lembro do nome dele, só me lembro do vídeo dele, que também embarcou, e a Joyce, né, desbocada Joyce, também deve voltar atrás. Então, no rastro, sim, o cara longe vai lá, mas eu vi aqui no Ceará, e eu andei discutindo em alguns grupos no Facebook, no WhatsApp, dando razão ao Kim. Eu digo, gente, vocês não estão aqui, não tem o menor sentido. Você acha que o Camilo ia colocar em risco o seu futuro político com uma intervenção? Não tinha o menor sentido, né? É de uma estupidez. Foram esses adjetivos que eu usei aqui. Aí, nessa carreira, tinha gente dizendo, olha, o pior, o Camilo chamou a Força Nacional e deu ordem para não atirar nos bandidos. É outra estupidez, porque o Camilo não tem essa ingerência sobre a Força Nacional. Como é que vai chamar o policial da Força Nacional, que é treinar, tem lá o seu treinamento para esses enfrentamentos, e vai dizer como é que ele deve agir, quais são os procedimentos, qual é o modus operandi? A Força Nacional segue o comando do general Luiz Exército, que é designado. Pois é. E outra, ele sabe como fazer um enfrentamento. Então é possível, sim, você até falar no caso, não existe essa ordem, porque o Kim disse isso, que o Camilo chamou, mas deu a ordem para que os policiais não atirassem em bandidos. Não tem essa ordem do governador, jamais vi.
o que se pode ver, e eu vejo muita gente criticando, é a ação da controladoria. Pronto. Aliás, hoje eu vim O problema no Ceará é Uber. essa controladoria. Ouvi que duas fica frases. todo o tempo ameaçando Duas policiais. frases que eu achei interessante do motorista do Uber. Primeiro, ele vem logo falando, né? Olha, essas facções aí parece que não estão sem moral, né? Achei interessante a visão do cara, né? Que está começando a arrefecer. E a outra, ele disse que também já tinha levado um policial, e um policial tinha dito, olha a frase do policial, rapaz, bastava uma semana sem corregedoria e a gente resolvia esse problema. Deixo para vocês, eu não vou refletir sobre isso, que é o que essa frase quer dizer. Mas, na prática, o que eu vejo, o que eu vi de frase oficial, vinda do governo, foi a do secretário, que, em caso de enfrentamento, se um bandido está armado, vai para o confronto, ele deve morrer. A frase do secretário, que foi muito combatida, aliás, tanto a frase foi combatida, quanto o próprio secretário, o autor da frase, foi combatido pela imprensa, Érico Firmo, Jornal Povo, vários jornalistas criticando e dizendo até que muita coisa que acontecia por causa da frase do secretário. Que ele disse que o bandido tem duas opções. Ou ele se entrega, isto é, a cadeia, ou ele vai sofrer a força do Estado, isto é, vai para o cemitério. A frase foi forte. Cadeia ou cemitério para quem o enfrentar. E a turma do Direitos Humanos caiu de pau. Caiu de pau. E logo que houve aqui também, quando houve essa reação do governador Camilo, algumas vozes, e a gente citou aqui o Deodato, também tentaram partir, e depois rapidamente foram calados, porque a sociedade não vai aceitar isso daí. Agora, vamos o que é que tem acontecido na prática. A ação tem arrefecido, está mostrando que a facção realmente não tem moral, e o moral dela está em cima do pavor que ela consegue incutir na sociedade, mandar fechar negócio, tal, porque ela não está indo para o enfrentamento. O que se tem hoje se chama de guerra assimétrica, sem confrontos. Os bandidos correm covardemente, tocam fogo aqui e vão para outro canto. Alguns já foram pegados em flagrante, mais de 200 já foram presos. E no único caso em que houve confronto, houve mortes. A polícia matou 2 bandidos. Então quer dizer que, na prática, se essa ordem existir, não tem essa ordem, e quando vamos falar dessa ordem, na verdade é o empoderamento da controladoria, da corregedoria, que está sendo muito rigorosa com os policiais. Que, desde que haja algum problema, o policial já é visto como bandido, como suspeito. Isso aí sim, quando a gente falava aqui de uma segurança jurídica, na verdade já existe essa segurança jurídica. O que tem que mudar é essa visão administrativa. E o policial não é o bandido. Ele não pode, de início, ser tratado como bandido, e o bandido não pode ser, quando faz suas denúncias, ser tratado simplesmente como um cidadão. É ali um bandido tentando, às vezes, se vingar do policial. O que tem que mudar é essa visão administrativa da controladoria. E 2 detalhes aqui, Luciano. O prefeito de Fortaleza já voltou, ontem, inclusive, circulou na cidade, o prefeito Roberto Cláudio, e ontem o prefeito disse algo muito importante: os serviços públicos serão normalizados até sexta-feira. Isso é importante, a cidade tem que voltar à normalidade. A Secretaria de Segurança Pública também está informando que prendeu 17 pessoas, 17 criminosos que estavam fazendo coação a comerciantes em Fortaleza. Ou seja, uma importante ação da Secretaria. Parabéns ao secretário André Costa. E eu acho que o governador Camilo ontem, eu estou com a matéria aqui no Jornal do Estado, ele tocou pela primeira vez. Eu acho que o governador foi não só corajoso, mas o governador admitiu algo que é muito difícil o PT admitir, o que mostra que ele é um petista diferente. Veja bem essa matéria. Está no Estado. O governador Camilo Santana criticou ontem o que chamou de omissão do governo federal na esfera da segurança pública durante a gestão petista, ressaltando que esse tipo de postura contribuiu para fazer com que as facções ganhassem domínio no Brasil. A declaração do governador foi dada em entrevista à Rádio Tribuna Band News. O governador Camilo disse, abre aspas, o Estado precisa mostrar que quem manda é o Estado, olha aí que coisa importante. Não tem recuo nesse sentido. Isso precisa ser feito no Brasil inteiro. O Brasil foi dominado por facções criminosas por omissão dos governos. Até o governo que foi presidido pelo meu partido foi omisso, disse o governador em referência às gestões de Lula e de Dilma Rousseff, destacando a importância da participação do governo federal no tema. O enfrentamento tem que ser feito a nível nacional. O crime ultrapassou as fronteiras dos estados. É preciso chamar também o Poder Judiciário para participar do processo. Perfeito. É a primeira vez que eu vejo
alguém do PT e um governador de Estado do Partido dos Trabalhadores admitir que foi um fracasso. Aliás, as gestões de Dilma e Lula não só fracassaram, eles não fizeram nada pela segurança pública em nível nacional, nada, muito pelo contrário. Remaram contra, criaram comissões para fazer estudos sociológicos, perderam muito tempo, enquanto isso o crime se enraizou. O governador está certo, e é importante que o governador do PT coloque o dedo nessa ferida, porque isso é um fato concreto e pela primeira vez é admitido. Parabéns ao governador Camilo pela coragem, inclusive, porque dentro do partido dele vai ter gente que vai ficar de beicinho. Como é que você diz isso? Mas é verdade, e tinha que ser dito. Seja bem-vindo nessa autocrítica e essa crítica, na verdade, né? Bom dia, então, para quem já nos deu bom dia aqui no Facebook, Michel Mendonça, sempre atento aqui com a gente, a Catarina Soares, o Máximo Manuel dos Santos, Fabiola Duran, Gilardi Sinésio, Moderno Santos, lá em Morrinho, Kelly de Castro, jornalista Kelly de Castro, Sandra Biguetti, Verônica Filizola, Ana Maria Gugel, doutora Ana Maria Gugel, Helena Soares, o Moderno Santos e tanta gente que já entrou aqui. O Olavo Nunes diz, bom dia a todos, o que está acontecendo em Fortaleza não é só do Estado, sim de todos. Então, cadê Roberto Cláudio e Moroni? Nós fizemos essa crítica aqui no início, cadê? Onde estão os dois, né? Pois é, e dizemos isso, porque, pelo menos simbolicamente, o prefeito, se estivesse aqui desde o início, ele estava fazendo isso que está fazendo agora e que nós estamos elogiando. Nós criticamos a sua ausência, porque, como diz aqui o Olavo, é uma ação de todos, estava só o governador. O prefeito também está entrando de braços dados e tinha que garantir esses 3 serviços. A gente falou aqui, a saúde, a coleta de lixo, o transporte, e ele está dizendo que vai normalizar, já deu um prazo, certamente até sexta-feira, a cidade está limpa. O Flávio Cavalcante, bom dia, Luciano Clever, André e Renato Abreu, parabéns pelos comentários lúcidos e coerentes a vocês. Olavo Nunes, o Kim falou demais, mas falou algumas verdades, tudo bem. O Hildeberto Gugel, o Estado relaxou o controle dos fatos, as nulidades ocupam os espaços deixados pela omissão institucional. Mas agora não está mais sendo omisso, tá? Então, quando foi omisso, a crítica é verdadeira. Agora, não. Agora merece o nosso apoio. A Vera Martins... Ele pode ficar prisioneiro no passado, né, Lúcio? Congelado lá no passado. Ele pode ficar congelado no passado. Bom dia para o Ronaldo Feitosa, o João Rodrigues. É como no casamento, sabe? Um dia lá atrás o seu parceiro cometeu um erro e você ficar o tempo todo remoendo esse erro, você jamais vai ser feliz. Então, o que passou, passou. Se agora a pessoa está fazendo direitinho, né, fazendo as coisas, então você tem que colaborar para todo mundo ser feliz. Né? A sociedade está... E, como disse o nosso motorista, as facções não têm moral. O Estado está se fazendo valer. E para quem acha que vai ter retrocesso, não vai não. Na mesma não vai não. Vai não. No mesma entrevista que o governador falou e fez esse meia-culpa interessante que os petistas... Por isso que eu digo, o Camilo é diferente, porque os petistas não gostam de fazer meia-culpa. Ele fez... E nenhum governador petista administra o Estado como ele administra. Exatamente. Não há problema fiscal. E o governador disse, realmente começou lá atrás, inclusive com os governos do meu partido, que foram omissos na segurança pública, corretíssimo. E ele disse algo aqui importante. Ele diz o seguinte, eu chamei o Luiz Mauro, que tem experiência, conhece o sistema e sabe o que precisa fazer para colocar a ordem e a disciplina dentro dos presídios. Está muito claro que o governador deu carta branca para esse secretário, para ele fazer o que tem que fazer, acabar com a bagunça que se transformaram os presídios cearenses. Então, parabéns ao governador, é por aí. E não tem volta. Não tem volta. Eu lembro que na entrevista que fizeram com o governador, os 2 jornais, era o tempo todo, você vai manter o secretário? É como se quisesse dizer... Os caras não querem. Olha, foi esse secretário que teve essa reação. Olha, o Jornal Povo está chamando de ciclos, né? Já falou em 14 ciclos de ataques, e esse secretário não estava aqui. O que o Camilo fez agora, ao criar esta secretaria e ao trazer o secretário Mauro, foi partir para o enfrentamento. E ele disse que está recebendo isso da população. O Estado tem que partir para cima. Não pode mais ter recuo. Já houve frouxidão demais. Frouxidão que eu digo assim, vamos deixar os caras, deixa para lá, vê se eles não fazem rebelião. Outra estupidez do Kim dizendo que havia o caos dentro dos presídios. Era o contrário. Os presídios estavam pacificados. Os caras estavam de dentro dos presídios comandando o caos fora das celas, nas ruas de Fortaleza e do estado do Ceará. Muito bem. André, depois a gente fala sobre esse assunto aqui, porque eu queria
tocar com o Luciano aqui, a gente falou mais cedo, a decisão do TOF. Deixa só o doutor Paulo Roberto falando. Sim. Só sobre o mesmo assunto, tá? Luciano, realmente, o governador fez uma autocrítica, também pela omissão até o ano passado. Parabéns pelos comentários brilhantes de todos. É verdade. Bom, o Renan, o Luciano, ontem eu vi uma notícia que saiu no blog do Antagonista, e eu dou muito crédito aos meninos do Antagonista, eles são muito bons e eles não brincam com os fatos, eles parecem muito com a gente aqui, a gente também não brinca com os fatos. Ele diz lá que o Renan já tem 30 votos dos 41 necessários. Ontem o Toffoli, corretamente, no meu entendimento, disse que não, esse assunto é exclusivo do Senado. O Senado que resolva lá se a eleição é secreta. É problema dele, não é o Supremo está se metendo. E o Renan ontem disse o seguinte: já tentaram me matar muitas vezes. Eu não sou morredor. Será que esse homem ganha de novo, Luciano? Olha, há umas coisas que eu não gostaria de dizer. Mas vamos assim. Primeiro, o Toffoli, você fez um bom comentário aqui, uma boa análise. Está correto. E coerente com aquilo que ele disse. Está na hora de acabar com esse ativismo judicial. Quem tem que decidir sobre uma votação, isso não é uma coisa constitucional. O que tem que ir para o STF é aspecto constitucional. Então, o poder, que se chama legislativo, fez um regimento, que é uma coisa interna, né, só entre eles, não tem nada para a sociedade naquilo dali, dizendo como é que será o sistema de votação. Segundo o regimento, gostemos ou não, concordemos ou não, deve ser secreta a votação. Isso vai favorecer o Renan? Certamente, né? Isso eu gostaria que fosse favorecido? Não. Mas as leis não podem ficar à mercê do nosso gosto, do nosso humor. Né? Eles já têm que fazer lá. O que aconteceu? Até a Janaína Pascoal falou isso ontem. O STF já disse que a votação deveria ser aberta outras vezes. Qual foi o caso? Quando do recebimento da denúncia contra a Dilma, que abriria o processo de impeachment na Câmara, o senhor Eduardo, que estava à frente, né, Eduardo Cunha, fez a comissão e houve a votação. A Dilma entrou uma votação secreta que dizia, o regimento dizia. Ele seguiu o regimento. Seguiu o regimento. E o bicho entendia de regimento, ele era muito bom nesse aspecto. Ele foi um cara que fez mais, você pode não gostar, pode ter sido um ladrão, mas no termo de trabalhar, de fazer a Câmara trabalhar, legislar, ele foi um ferro. Ele botava para votar. Botava. Então, aí a Dilma foi lá, atrasou o impeachment até por causa disso, porque o STF, o plenário, se reuniu e disse que deveria ser aberto. Como disse agora o Marco Aurélio, e foi contraposto pelo Toffoli. Se o regimento diz que é fechado, siga o regimento. Se aquilo não tem uma prevalência sobre a sociedade, se aquilo não fere a Constituição, segue o que aquele poder decidiu. Quem legisla, na verdade, é o legislativo, né? A Constituição estabelecida no impeachment era o seguinte, que tem que ter a votação para recebimento da denúncia, e isso teve. Tem que ter duas votações de 2/3, e isso teve. Se a votação é secreta ou é aberta, é uma decisão de fórum íntimo das casas legislativas. O Supremo não pode estar interferindo. A Janaína disse bem, o Supremo interferiu. Errado. Eu acho que o Toffoli corrige. Nós vivemos um novo momento, é aquela história. Esqueça o passado, nós estamos vivendo um novo momento. Nesse novo momento, cada macaco no seu galho. O Supremo cuida da constitucionalidade. A política cuida dos políticos, que foram eleitos para isso. E o eleitor, quando votou em outubro, ele disse quem ia governar e quem ia fazer oposição. Vamos respeitar isso. Se o governo tem maioria, foi o desejo do eleitor. É preciso ser respeitado. Se a oposição é minoria, ela é legítima, mas é minoria, ela tem todo o direito de usar as artimanhas, os artifícios que o parlamento prevê. Mas, feita a votação, ela perde, ela tem que parar com esse negócio de toda vez que perder a votação, recorrer ao Supremo. Nós temos que acabar com esse ativismo que muitas vezes é gerado pelos próprios políticos, em detrimento da política. Então, o Toffoli, eu acho que essa decisão do Toffoli... Mas os políticos, quando perdem a votação, aí vão para o judiciário. Exatamente. Eles mesmos provocam a judicialização muitas vezes. Eu acho que essa decisão do Toffoli é importante, porque o próprio presidente do Supremo está dizendo assim, resolvam aí, não me venham aqui. Vocês que resolvam soberanamente o plenário do Senado, o plenário da Câmara, o plenário dos parlamentos, dentro do que prescreve os respectivos regimentos, são soberanos para tomar as decisões. Se aqui em Fortaleza a Câmara decide que é aberto, é legítimo. Se a Assembleia decide que é fechado, é legítimo.
quem decide são os parlamentos, não o Supremo. Nada mais justo. E eu queria tocar em dois assuntos que vocês já tocaram aqui, mas antes vou atender o pessoal aqui do WhatsApp, no 9616-1470. O Elias de Sobral, o Joé de Paiva, Newton Mourão, o Odair de São Paulo, Jesus Alves de Calcaia, o Ronaldo do Benfica, o Wagner Viana, o Marcos Aurélio ligado na gente indo para Pentecoste, o Márcio Borges da Maraponga, o Domingos Neto do Conjunto Nova Metrópole, o Tenente Heriberto, o Carlos Gardel de Baturité e um bocado de gente que está aqui no grupo do Ouvintes do Hora da Notícia. Esse é um grupo que nós temos no WhatsApp e só participa quem quer. Se você quer participar, manda uma mensagem para 9616-1470 e a gente inclui você no grupo. Então, esse é um grupo que só entra quem quer, quem pede. A gente não faz inclusão como muitos fazem por aí. Bom dia, Daniele. Bom dia para Sandrinha, que também está assistindo a gente. Os dois assuntos assim. A Gleisi Hoffmann decidiu prestigiar a posse do Maduro, uma posse que está sendo... Muita gente, os países, todo o Grupo de Lima, muita gente do bem está dizendo que essa eleição foi uma eleição fraudada, foi uma eleição em que não houve concorrência, a oposição não pôde concorrer, portanto, é ilegítima. Mas já era previsível que a Gleisi, que o PT, quisesse prestigiar, porque sempre prestigiaram essa ditadura. E é bom lembrar que aquela matriz econômica, nova matriz econômica, que a Dilma defendia, que levou o país para o buraco, é a mesma que foi desenvolvida lá na Venezuela. E a gente está vendo isso aí. 2 milhões de venezuelanos fugindo da miséria do seu país, indo para outros países, de qualquer jeito saindo do país, porque não dá para sobreviver, não só pela perseguição política, é a fome mesmo, é a miséria mesmo, é o país arrasado, é terra arrasada na Venezuela. É bom lembrar que o PT se recusou, fez boicote a participar da posse de um presidente legitimamente eleito, um presidente que a maioria da população aplaudiu, ela não quis participar em um boicote, aí vai lá apoiar a ditadura. Isso é o PT, é isso que o PT quer dizer para nós, é essa a aula de democracia política que o PT quer dizer, boicota um presidente legitimamente eleito e vai prestigiar um presidente que é um ditador e que teve as eleições fraudadas, e lá não é só a oposição que está dizendo isso, são vários países que estão dizendo isso, são países que mandaram observadores e perceberam que ali era uma fraude, um país em que o próprio ministro lá do judiciário foge para não dar posse. Aquilo é uma ditadura. E o PT apoia essa ditadura. E vivia criticando o Bolsonaro, porque o Bolsonaro fazia elogios ao regime militar, o que ficou no passado. Mas no presente, o PT apoia a ditadura da Venezuela, apoia a ditadura de Cuba e apoia a ditadura da Nicarágua, isso para falar só aqui nas Américas. E o PT tem que tomar muito cuidado onde ele está se metendo, porque esse Nicolás Maduro, que eu digo, ele não termina, eu acho que ele não bota ao final desse ano. Porque a situação dele é insustentável. Dentro do país, infelizmente, se ele não sair, como bem propôs o Grupo de Lima, ele teria que sair, assume a Assembleia Nacional para convocar eleições livres, democráticas na Venezuela, que é a única saída possível. Não a saída com a ditadura do Nicolás Maduro, que fraudou as eleições e que o PT, você disse muito bem, lamentavelmente, um partido que diz que preza a democracia, é como eu digo aqui, é só conversa mole. Ele boicota esse partido, o PT, boicota a posse de um presidente legitimamente eleito, soberanamente eleito pela maioria do povo brasileiro, mas vai fazer referência a uma ditadura. O Nicolás Maduro, que vai tomar posse... Fazer reverência, né? Fazer reverência. O Nicolás Maduro, inclusive, aumentou o tom hoje, ele disse, acusou o Grupo de Lima, que é integrado pelo Brasil, e o governo do presidente Trump, Washington, de estarem tramando um golpe de Estado contra ele. Ele não citou evidência nenhuma, isso é uma bravata mentirosa de um ditador que está vendo que o fim dele está próximo. E ele, noutra bravata, ele ameaça com duras medidas diplomáticas contra os países do Grupo de Lima, inclusive o Brasil. Eu quero saber quais são as duras medidas diplomáticas que a Venezuela, um país que está liquidado, um país que está afundado, um país que foi destruído pela ditadura do Chávez e do Maduro, o que é que a Venezuela pode ameaçar? A Venezuela ameaça a vida do seu próprio povo.
Infelizmente, é isso que está acontecendo na Venezuela. Beleza, antes do comercial, só divulgar aqui um negócio bacana, uma campanha para o compositor Marcos Dias, que sofreu um AVC e está precisando de recursos para se Quem é o cuidar. compositor? Marcos Dias. E que vai ter domingo no Cantinho do Frango, Legal. um baita show. Olha só, Caribá Soares, Isaac Cândido. Siribá. Desculpa, Siribá Soares. Muito bom. Siribá Soares, Isaac Cândido, Mimi Rocha, Mimi Cabé Rocha. Alencar, Edmar Gonçalves, Edinho Vilas Boas, Luciano Franco, Lia Veras, Paulo Araújo, Lute Souza, Rogério Franco, Dalton Moura, Gilmar Nunes e uma rapaziada maior ainda, R$20 apenas a partir das 5 da tarde, No cantinho. lá no Cantinho, domingo agora. Vamos contribuir. Tá, Vai, não vale nada e a gente está ajudando, E vale muito, né? ajudando a salvar uma vida. E a gente volta já depois do intervalo. Maduro dizendo que vai ameaçar. Que ameaçando o quê? Um pilantra desse já está quase morto. De praticidade, claro que estamos falando da IMAC Congelados. Essa empresa que há anos atua no mercado de panificação e está presente nos melhores e mais tops supermercados, padarias, cafeterias, No contexto religioso. E no contexto religioso. Um debate religioso. Produtos congelados. Quando eu tenho a manchete, vai atrás. De novo. Vamos aqui na manchete com essa mulher. Delicioso. Debate religioso. Queijo, uma delícia. Pão, hambúrguer, brioche e por aí vai. Você Mas quer o Olavo é essas muito delícias massa. O Olavo tá em casa, nomeando todo no mundo. seu negócio? Então entre em contato agora com a IMAC. André, tem uma Congelados. participante do BBB que Telefone casou é 6 vezes. 38, Fez terapia com os filhos e disse, vai arrasar no BBB. 1212. Entre nas redes sociais e segue lá no Instagram, @IMAC Congelados e também no Facebook. No site, você também pode encontrar mais informações. Tá, No vai endereço colocando aqui o Saldanha lá. www.imacongelados.com.br. Saldanha, Ligue para IMAC Congelados. Saldanha é um grande saca-trapa. 1212. Eu vou ver esse negócio no cantinho. Ó. Deixa eu Legal, dar uma domingo à dica. tarde. Já estou encerrando os trabalhos aqui. Sua joia mais valiosa, Não, cada qual a razão? ou E aí, seus duas órgãos razões. simplesmente quebrados. Tudo isso tem conserto e pode ficar como novo. Sabia que o Basta Dalton você levar tocava, no não. lugar certo. Qualquer um. Basta você levar na loja O Dalton é na só hora. compositor. Com mais de 20 Só anos. letrista. Não sabia. Ele é A produtor. loja na Eu sou hora. letrista. Tem um disco igual o meu. O que eu fiz, eu sou só letrista. Né? Relógios, Ele fez com o Luciano Franco. óculos e até caneta. Terceiro do B. Tudo Com o terceiro com do B. O Dalton é um rapaz muito talentoso. qualidade Deixa muito bom. incomparável. Fazendo terceiro Inclusive, com uma moderna máquina que realiza solda em titânio. Os serviços podem ser feitos com o Forma. acompanhamento do cliente. Não, ele viajou, né? Todos No- recebem Ele foi vítima, cara. certificado de Ele foi garantia. vítima. Aquele negócio do Confere diário. Foi mais vítima. segurança Vítima. ao trabalho. Luciano, tivesse perdido A loja emprego, na não hora. tem um editor? Não, tá falando disso, oferta não. em parcerias com marcas Tô mundiais. falando daquele. Uma bateria não. suíça Não sabia o que eu tô falando, não vai nada, não, pô. que está presente Ah, não, tá em bom. 90% Eu sou dos aquele. relógios Inventaram suíços. fake. Venha visitar a loja na hora. Eu fake fazer essa produção. Sim, lá no O atendimento Dragão do Mar. diferenciado Rapaz, ele fez como se tivesse feito isso. e fideliza Falou sobre através de como era o uma cara, paudada as obras do cara. competência. Mas até o A loja Elton na está hora defendendo está nos tem que melhores endurecer mesmo na shoppings prisão, da vai cidade, isolado. shopping center, Mudou. shopping e agora é. Desde ontem ele mudou. o shopping Rio Mar e o shopping Iguatemi. Tem sempre uma loja na hora Já pronta aconteceu o caso aí. para receber. E o cara voltou de férias, Loja aí deu uma na hora. notícia atrasada da morte do Sérgio Pinheiro. anos. Aí está justificando Errado. que ele está de É férias. seguro? Cara, Eu falei, Alan Neto loja foi uma na hora. grosseria com o Sérgio Pinheiro, que não se faz com uma pessoa Foi morta. que ele fez. Falando da Uma homenagem empresa que o dedicada Sérgio vai receber ao no Ceará, diz que é justo, produtos mas e disse serviços que o para Sérgio o nunca mercado declarou de qual o alimentação, time dele. com atuação nas áreas de confeitaria, Pois é. panificação e sorveteria. Você é dono de sorveteria, de confeitaria, Na verdade, o você Sérgio é tem um rede de Fortaleza, né? açaí, Casaca esse no recado, seguinte. então, meu amigo, minha amiga, Isso para também. você. Venha nos visitar precisava e resgatar ver isso a aí. nossa variedade de produtos. São 3.000 itens, incluindo produtos flash. Também contamos com um centro culinário, com cursos para você que quer aprender, reciclar conhecimentos com professores Diga-me. maravilhosos.
cursos de bolos, biscoitos, chocolate, muito mais. Lá também você encontra produtos da IMAC congelados, com lojas no centro, no Montese. A Casa Garcia Gourmet está de portas abertas para receber você. De segunda a sábado, no horário das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Os telefones da Casa Garcia Gourmet, anote aí, 3181-2803 ou 3104-0252. Liga pra gente. No sábado, quero lembrar, a Casa Gourmet do Montese abre das 7h30 ao meio-dia. E a loja Casa Garcia Gourmet do Centro abre das 7 da manhã ao meio-dia. Eu falei, Casa Garcia Gourmet. Obrigado, viu? Você, dona Obrigado, de casa, obrigado. que procura um feijão de qualidade. Quando for fazer suas compras, leve feijão Quincal, saboroso, delicioso. Feijão Quincal é mais sabor na sua mesa. Feijão Quincal, a marca do feijão. Telepedidos 9146 42 34. Feijão Quincal. Você está ouvindo a Hora da Notícia. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Kleber. Renato Abreu. 7h09, voltamos, seu Luciano Kleber. Bom dia, eu quero também agradecer aqui, dar um abraço para a doutora Ana Maria Gurgel. Será que os nossos meios de comunicação vão prestigiar a posse do ditador Maduro? Aí vamos transmitir ao vivo, né? Auriclésio Macedo, a Dona Maria. Algum Facebook de algum petista deve transmitir. Né? Bom dia para Edilva, para Sandra Cabral, bom dia André, Luciano e o Renato, doutora Ana Maria. William Moreira dizendo que hoje está assistindo aqui de Fortaleza, sua terra natal. O Olavo Nunes diz, em que o Ciro Gomes está baseado ao falar que Bolsonaro não passará mais do que 6 meses no mandato? É triste ouvir isso de uma pessoa que um dia chega lá. Ei, Ciro. Olavo, você ouviu mal. O que o Ciro disse é uma obviedade, é o comum se dizer que um governo que entra tem 6 meses de lua de mel. É um prazo em que a sociedade que ele vai esperar os 100 dias para depois dá cobrar, espaço, né, para que faça essas inovações. É normal, é até uma obviedade. E todos esperam isso, e aliás, é o que tem dito o Ciro, não, a gente vai se aquietar agora, porque não adianta você brigar agora com o Bolsonaro, porque está em lua de mel com a sociedade. Então, eles imaginam, acreditam e torcem que durante esse período aí que ele falou, 6 meses, né, mas depois dos 100 dias, quando ele vai ter que tomar algumas medidas amargas, pode ter um impacto na sociedade, e a partir daí venha a oposição. Então, não é que o Bolsonaro não vai se sustentar, porque ele está dizendo que vai acabar a lua de mel. O que o Ciro disse, que eu também até acho que é meio insustentável, o Onyx Lorenzetti talvez caia, né? Eu acho até que a Damares cairia antes. Aliás, quando eu vi ontem falando da Damares, não sei o que, a Damares e tal, eu digo, nossa, a mulher vai cair, você está dizendo tanta bobagem. Mas, na verdade, era um vídeo de 2013, quer dizer, faz mais de 5 anos, fora de contexto político, num ambiente religioso. Ela é pastora. Assim como aqueles vídeos da goiabeira, do Jesus na goiabeira, era um testemunho que aquela mulher dava para os seus irmãos de fé, dizendo que acreditem em Deus, que não se desesperem, que Deus pode estar em qualquer canto, porque não no pé de goiabeira. Que muita gente tentou ridicularizar a mulher, a fé, e principalmente num caso horroroso, que era uma criança, na época era uma criança que foi abusada sexualmente, a ponto de traumatizar, a ponto de pensar em morrer, e tanta gente ruim, tanto urubu, tentando ridicularizar uma mulher, né, esses misóginos. Ô, Luciano... Mas deixa eu só ver a outra coisa que eu queria resgatar, era sobre a FAPOST. Uma informaçãozinha aqui boa, depois você fala... Sobre a FAPOST, que é para matar. Não, você fala da FAPOST. Então vai, fala. Porque esse assunto tem a ver ainda com a questão da violência. Olha aqui que saiu do Globo, senhor André. Estão reclamando porque você não está muito bem visto. Talvez se afastar um pouco esse computador. Deixa aí. Porque ele vê. Olha, o levantamento saiu do jornal O Globo. Esse negócio de Facebook, às vezes, é um perigo. Eu não tenho Facebook. Vocês querem me ver em Facebook só aqui no Facebook do Luciano. Olha, o jornal... Vou cobrar pedágio, hein? O jornal O Globo do Rio, e o antagonista pegou,
fez o seguinte levantamento. Nas eleições agora presidenciais, presos provisórios do Brasil puderam participar das eleições. Presos provisórios, não sentenciados. Presos provisórios. Por isso que o Lula, inclusive, queria votar, mas não votou, né? Presos provisórios, não aqueles já, o trânsito em julgado, puderam votar. E votaram. Sabe qual foi o resultado? Nas cadeias, entre os presos, entre os bandidos, o PT esmagou Jair Bolsonaro. O candidato do PT, o Jaiminho, o Poste, teve 82,47% dos votos dos presos do Brasil. O Bolsonaro, coitado, bandido não gosta de Bolsonaro, 17,53%. Meu, mas isso não acabou. Pois é, mas eu estou só dizendo, isso é um dado interessante. Bandido não gosta de Bolsonaro, porque sabe que com Bolsonaro o pau vai cantar. Por exclusão, você está dizendo que bandido gosta do PT. Está provado. São fatos. Os presos votaram no PT. Bom dia para o Odair de São Paulo, Augusto Carlos do Itaperi. Ele está pedindo um assunto que eu acho interessante, que a gente pouco conhece isso daí, que é a falta de correção da tabela do imposto de renda. E se tem essa tabela não corrigida, é uma forma de tributar, é o governo criando imposto sem dizer que está criando imposto. E que o Bolsonaro, segundo ele, até agora não falou. Porque tem muitas outras coisas aí que o Bolsonaro tem que tomar conta na economia. A equipe econômica. E, enfim, a equipe está consolidando, vem aí a reforma da Previdência. Não é fácil de fazer essa reforma, os números, é o tempo todo a gente estudando como é que pode sair dessa armadilha que foi criada, né? Bom dia para o R. Bezerra, Raimundo Bezerra, que também está mandando um abraço para nós. O Carlos, já falei dele aqui. Pois bem, da Fraport, aqui é só para fazer uma justiça, porque bom dia para a Sandrinha Valéria, nossa querida Sandrinha, que é administradora do nosso grupo, o Nivaldo Costa, o Auriclésio Macedo, e Augusto, já falei. Da Fraport, que dá a impressão que, primeiro assim, é Robin Hood ao contrário, com todo o carinho que eu tenho ao Simonetti. Eu acho que o FNE é realmente um dinheiro que vem para grandes empresas, que é para fomentar, que é para trazer emprego, etc. É um negócio da China, mas poucas empresas queriam. O governo foi encontrar a Fraport. Se era um negócio da China, por que outras empresas não vieram? Números. A Fraport pegou dinheiro emprestado, não é simplesmente um dinheiro nosso, é um dinheiro que o banco empresta e vai ter um retorno de 5,8% de juros. É um juro mais barato do que se ele fosse pegar no mercado, com certeza. Mas é 5 vezes mais, por exemplo, do que está na poupança. Mas é um dinheiro que é dado, vai pagar em 20 anos com juros de 5,8%, com todas as garantias. Eu trabalhei em banco, uma das principais coisas que um banco quer é a garantia, é o retorno desse dinheiro. Então, como se fosse um dinheiro nosso, e o banco está aí para emprestar. O foco do banco é emprestar, e ele ganha dinheiro isso. Ele capta o dinheiro a X e empresta por Y, mais. Então, é a diferença, o que é chamado de spread, o que ele capta pelo que ele aplica, né, porque ele empresta, é o lucro do banco. Então, é um dinheiro, um recurso muito bom que ele dá para a Fraport, que é uma empresa consolidada e tem as garantias todas e vai ter de volta esse dinheiro que é também do Tesouro Nacional. A Fraport, esses recursos que ela pegou no Banco do Nordeste, não é 100% do investimento que ela vai fazer aqui. Corresponde a 70%. E, na verdade, não são 600, são 690 milhões de reais que ela pegou de empréstimo do FNE do Banco do Nordeste. Já havia, quando ela pegou esse empréstimo, não era uma promessa, não, de dizer assim, você me empresta aí, que corresponde a 70%, e eu vou aplicar 30%. Não, ela já havia aplicado de recursos próprios, ou que ela tinha captado em outras áreas, outros, não interessa o problema dela, já tinha investido 200 milhões de reais para a construção, para a reforma do aeroporto de Fortaleza. E pegou mais 690 milhões. Ela investiu 200 milhões? 200 milhões, aqui em Fortaleza. Cadê o dinheiro do Banco do Nordeste? Mesma coisa. Não, porque é o seguinte, o projeto o dinheiro era para terminar aquelas porcarias que estavam lá sem terminar. Ok. Tá entendendo? O que eu fiz a crítica aqui... Não, e foi uma obra que foi embargada, e ela até disse, olha, eu quero agora entregar terminar, em 620. Mas é isso. Agora, é como a Caixa, por exemplo, se você vai atrás do empréstimo para comprar uma casa, a Caixa empresta 80%. Nunca empresta 100%. É o seguinte, então, o que eu digo é o seguinte... Eu privatizei o aeroporto, a Fraport tem 30 anos para explorar, 20 anos prorrogável, 20 anos, etc. Eu fiz um acordo com ela.
eu vou ter que melhorar. Você melhora e faz o que você quiser. Aí depois você tira o teu lucro nas taxas, etc. É do jogo. Mas aí eu faço um negócio, trago uma empresa de fora. Aí eu pego dinheiro meu. Eu acho que mas veja bem, mas não é pegar dinheiro meu. É emprestar. Mas eu acho que a questão é não é essa, Mas Luciano. o Nordeste tem outras prioridades também. Sim, tem o ponto crucial, permitam-me. Sim. Todos aqui defendemos desde sempre a Fraport, Sim. o Renato com entusiasmo gigantesco aí, e nós também, todos defendemos. Agora, para mim, o dado mais grave aqui nessa postagem do nosso amigo em comum Simonetti é que, segundo ele, 0,1% Dados do banco, que ele pegou dados oficiais do banco, 0,01% dos contratos abocanharam, o termo que ele usou, 54% do dinheiro do FNE. É uma desproporção gritante. Esse é que eu acho que é o ponto crucial. Olha, depende, Renato e André. Por que é 0,1%? Houve uma coisa atípica aí. Qual é a coisa atípica? É a Fraport. Então, a Fraport, com certeza, nesse momento, primeiro, em todo banco tem um negócio chamado a regra de Pareto, que 20% responde por 80%. É o 20 por 80. Então, o banco realmente, 20% dos recursos, 80% dos recursos dele, ele tem que aplicar em 20%. Essa é uma regra chamada de Pareto, tá certo? Todos os bancos têm essa metodologia, e não é só na bancária, não. Até na sua vida social, você investe 80% dos seus recursos em 20% de alguma coisa, certo? E 80% nas outras. Não é só isso, é também projetos. Os projetos chegam ao Banco do Brasil e o Banco do Brasil estuda a sua viabilidade. O Renato falou que startup, que é interessante você ajudar e tal. Mas chega lá uma startup do André, do Luciano e do Renato. Aí ele veio, não, essa startup aqui do Luciano, eu não vejo garantia. O banco precisa de garantias. Então, se é uma coisa que eu vou criar ainda, é difícil do banco avaliar. É difícil de você... Uma empresa pequena. Por que os pequenos não têm empréstimo? Porque, às vezes, os pequenos não têm garantias do retorno. E o banco não pode, porque até ele comete crimes se ele empresta e não tem as devidas garantias. Aliás, a gente criticou muito aqui, muitos dos empréstimos que BNDES e os próprios bancos estatais fizeram na época petista, era exatamente... Foram os pequenos, não, era exatamente... Não, independentemente, não estou falando... Não foi de gente pequena, não. Porque não tinha garantia. Nem da Sudene. Então, tem que ter as garantias. Porque o da Sudene é principalmente para os... Da Sudene é só para os barões. Os empréstimos... Porque é incentivo. É incentivo. Então, essa regra de Pareto, de 20 a 80... O devedor do banco até hoje não pagaram. O correto era assim, o banco tem que emprestar 80% dos seus recursos para 20% dos grandes, certo? Que é para ele ter esse retorno. Se for o inverso, o banco quebra. Isso aí é uma regrinha estabelecida em todo o mundo bancário. É óbvio que, nesse momento, se é só 1%, vou fechar em 1%, que pegasse mais de 50% do banco, há um desbalança, né? Tira, mas nós temos aqui um investimento, um só investimento, que é o da Fraport, que é fatal, é crucial. Há muito tempo que nós tentamos, esse aeroporto era para estar funcionando há quanto tempo? Desde a Copa. E de lá para cá não aconteceu, não deu certo para lá e para cá. Enfim, se encontrou uma empresa, e para essa empresa fazer, a gente tem que dar incentivo. Foi assim que foi feito todo o sistema de privatização no Brasil, porque senão não aconteceria. Os caras vêm porque tem a grana para construir. Eu elogiei o Temer, as privatizações. Eu até disse aqui que o Bolsonaro, o Guedes, quer privatizar tudo e tem que privatizar negócio de aeroporto. O governo tem que cuidar de aeroporto, coisa nenhuma. Nós temos outras prioridades. Esse país, nós temos um país por fazer, porque esse país ficou congelado praticamente nos últimos 13 anos, tudo por fazer. Obras que estão paradas aqui foram feitas lá fora, com dinheiro do BNDES. Todo mundo sabe da roubalheira que o PT fez no Brasil. Então, a gente pretende, só que a gente precisa otimizar nosso dinheiro. Tudo que é dinheiro, acabar com o Guedes disse no discurso. Os bancos públicos foram assaltados. A Caixa Econômica foi assaltada por políticos do pântano, ele até usou essas expressões. Chega! Aliás, um ótimo discurso. O dinheiro público brasileiro tem que ir para onde ele deve ir e tem que auxiliar quem realmente precisa. Não é pegar dinheiro do BNDES, dar para o seu Eike Batista, dar para o seu Joel, como fez o Sacatrapa. Então, nós precisamos inverter prioridades, porque esse país precisa empreender, precisa gerar empresa, desburocratizar para esse país andar. Acabar com esse negócio do Estado mandando em tudo. O Estado é um péssimo gestor, o Estado é perdulário, o Estado joga o dinheiro na lata do lixo.
sem contar da roubalheira, da corrupção que muitas vezes o Estado gera. Muito bem, a doutora Ana Maria Gugel, eu acredito nela, disse que assistiu a entrevista e do Ciro, e ele falou que poderia até queimar a língua, mas o governo Bolsonaro não passaria dos 6 meses. Se ele disse isso, ele se equivocou. Ele não quis dizer isso, ele cometeu equívoco. O que eu ouvi do Bom dia Ciro... para Janaíne Garcia, diz que o Ciro não sabe o que diz, ainda longe do equilíbrio. Sobre o assunto, Maduro. Sobre o assunto, até porque foi uma entrevista aqui ao querido Fernando Maia, a gente registrou, parabéns ao Fernando, ao Lula, à Tina, a todos, a Rádio Assunção. Mas pelo que eu ouvi da repercussão, eu não vi ao vivo, mas pelo que eu ouvi da repercussão, o que foi dito foi que esse apoio extremo que o Bolsonaro está tendo, da maioria da população, não dura 6 meses. Uma coisa é o apoio todo não durar 6 meses, e outra coisa é o governo durar 6 meses. Se ele disse, ele se equivocou. Bom dia para o Simão Oliveira. Eu disse o governo Sobral. O apoio. Olha o governo. Está internacional hoje. Tem o Issa. Pode durar e pode não durar. Issa de Porto, a Fernanda da Polônia e a Célia Martins de Amsterdã, assistindo o programa. Já a Fátima Garcia mandando um bom dia para nós 3. A Jane Azeredo, no tempo do meu avô, o dinheiro era guardado debaixo do colchão e ninguém tinha um problema. Talvez não tivesse inflação, viu? Porque se tivesse, não chegava ao fim do ano. Vamos aspiar. Principalmente se estivesse na Venezuela. Pois, aspei. Aspiar o Ciro. Do jeito que vai, capital político de Bolsonaro não dura 6 meses. Aí, tá certo. Não é o governo. Ciro aspiado. Foi o que disse Ciro. É o capital político. Ou seja, como nós imaginávamos. Não podia ser diferente. E ele, na oposição, pode até fazer essas questões, apostar para isso, porque é a oposição. Mas aqui... pode dar errado. Pode daqui a 6 meses o Bolsonaro estar mais popular ainda. Pode. Aqui em Orlando, nós temos que aguardar. Tanto na nomeação de parentes como na concessão de crédito, deve ter critérios claros. Exatamente. Concordamos com isso. Acho que ele está se referindo à contratação do filho do Mourão, né, que a gente já falou aqui. Muita gente dizendo que é imoral, é ilegal. A meu ver, ilegal não tem legalidade, nem muito menos imoralidade. Porque imoralidade você tinha que ferir alguma coisa, tem que ter algum critério. E ontem eu até cometi aqui um engano. Eu apenas, porque... se eu fosse o vice-presidente da República, foi o que eu disse também. Isso vai desgastar o governo. Porque vai desgastar. Porque o agora sindicato... nem é imoral, nem ilegal. Agora, eu acho que não é imoral era hora para isso. E muito menos ilegal. E ontem, quando eu falei, o rapaz é de carreira, funcionário de carreira do banco. Não é só isso. Esses 3 assessores são de livre provimento do presidente. Não, e o presidente pode chegar e chamar, não, eu quero o Renato Abreu comigo. Pode chegar qualquer um. E o Renato Abreu não é do Banco do Brasil. Porque ontem eu disse que um dos critérios era ser funcionário de carreira. Não. Tem alguns cargos de confiança no alto escalão. Nas diretorias técnicas, não. Todo mundo tem que ser do banco, tem que ser de carreira. Então, e outra coisa... Quer dizer, ele privilegiou alguém do próprio banco, isso é positivo. Pois é. Não é só isso. O rapaz... Foi o fato de ser filho do Mourão... O Mourão, filho, ele já era, né, assessor... Então, ele era... Eu expliquei isso ontem. Você é escriturário normal nos bancos. E recebem também função de confiança. Aí você tem o seu salário, que se junta com o salário da comissão e aumenta, é claro. Então, se chegasse alguém de fora, não era aquele valor que é aumentado. E o Mourão já tinha sido dito como um bom cara, porque ele tem 18, completa agora, no próximo mês, segundo o Mourão, 19 anos no Banco do Brasil. Há 11 anos, quer dizer, há mais da metade do tempo de carreira, ele já era assessor da diretoria de agronegócio. Então, o cara, mesmo nos governos petistas, e que faziam oposição aos militares, por exemplo, ele já era reconhecido como um bom técnico. Como eu falei, são 3 assessorias que o presidente escolhe, são 3 assessores com esse salário aí. Seja quem for, vai receber esse salário. O salário é alto, não é? O banco é que tem que saber. Uma na área de comunicação. É só para ele, é para qualquer um. Uma na área de comunicação, ele podia chamar o Luciano Clever, podia chamar o Renato Abreu, porque são os caras de comunicação. Eu iria. Se chamasse um cara, quem não iria, né? Então o César Luiz iria. Quer para onde? Para ser assessor de comunicação do Banco do Brasil. Pode chamar de fora. Então, ele geralmente coloca um da área de comunicação, um da área jurídica e um da área de agronegócio, que é o foco negocial do banco. Chamou um cara que é do banco, podia ter chamado de fora. Chamou um cara que já era do banco
E um cara que já tem história no banco de agronegócio, e vai ser o assessor para agronegócio, da confiança dele. E lá. Acabou-se. Agora, como disse o Renato, eu fosse o presidente, o Mourão, eu sacrificaria meu filho. Digo, olha, isso vai dar problema para o Bolsonaro, porque o sindicato aí, todo mundo é petista, e vai usar esse fato como estão usando. Tem gente que acha que o Mourão arranjou aí um cargo para o filho. O filho já é concursado do Banco do Brasil. Já trabalha no banco há 19 anos. Então, ontem tinha um cara querendo sua opinião sobre isso, Renato. Acho que já está claro sobre isso. Finalzinho do programa, olha só, em um portal, portal TV, perdão, sim, Renato, ligado ao UOL, que se é ligado ao UOL, claro que tem credibilidade. É a Folha. Tem a chancela da Folha. A audiência da TV, Globo perde liderança para o SBT com estreia de minisséries biográficas. A Globo lançou duas baitas séries biográficas de Elise e de Eder Joffre e levou cacete com o filme velho do SBT. Aliás, eu estou dormindo mais tarde assistindo a série da Elise, que está uma maravilha. Eu vou... Para quem gosta de... O Rodrigo Maia declarou a André Sadi, não quero mais saber do PT, não vou mais procurar o PT. E o Bolsonaro, André... PT passou. Pode chorar que eu não quero mais PT. E o Bolsonaro determinou a Polícia Federal para aumentar a segurança do Sérgio Moro. O mais grave foi apurado aí que tem ameaças veladas contra o Sérgio Moro. O cara que anunciou que vai combater o crime organizado. O cara que diz que vai combater o crime organizado, que vai botar ordem nos presídios e que vai enfrentar a turma do colarinho branco, os bandidos, os grandes tubarões, esse cara tem que ser muito bem protegido, porque o Brasil precisa do Sérgio Moro. Valeu, a gente volta amanhã. Carlos Sérgio, só final. Carlos Sérgio, programa Café com Leite. É porque é o horário de café com leite mesmo, tá? Defesa incondicional do Bozo. amigo, nós dizemos o que nós pensamos. Se você pensa diferente, tem todo o direito de mudar o diálogo. Um grande abraço. Daqui a pouco está vindo aí César Luiz, aqui o Saldanha aí com a gente. César Luiz feliz, alegre, grande cara, grande caráter. Um bom dia, grato pela audiência. Eu já acabei de mostrar um dia bastante proveitoso e até amanhã com a graça de Deus. Amigos, terminando o programa aqui nas redes sociais, esperar que vocês ampliem, façam o compartilhamento do nosso vídeo. Para você, Carlos Sérgio, um grande abraço, um beijo. Desde onde que você diz isso e continua aqui com a gente. Grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã com a graça de Deus.